Saudações, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Júnior Lima e aqui é o local onde você irá aprender a estudar com ordem, com facilidade e sem erro, unindo o que melhor há de conhecimento filosófico e instrumental tecnológico. E o tema desta aula é uma aplicação prática de resolução de um exercício de matemática. E aqui eu quero mostrar aqui como eu fiz para solucionar um problema que me deu um certo trabalho, que seria muito mais difícil tê-lo resolvido sem estas ferramentas, sem a lógica, por um lado, a parte formal, e o software The Brain, por outro lado, a parte material, a parte onde eu consigo trabalhar bem os conceitos. Outro ponto importante, que é interessante deixar claro aqui, é a seguinte pergunta, um questionamento. Quando principalmente para os problemas de matemática, mas se aplica também às outras disciplinas. Muitas provas são feitas, provas, exercícios, testes, ou seja, nós gastamos muito tempo respondendo estas perguntas, buscando as soluções para esses problemas. E o que nós fazemos com isso, com essas soluções? O que nós fazemos com essas resoluções? Seja de forma escrita ou de forma oral, né? Então, por exemplo, se nós não fazemos nada com isso, o que que acontece? A gente esquece. Então, eu quero mostrar aqui a importância também de guardarmos essas informações, né? De que vale, por exemplo, resolver um exercício de matemática, passar na prova e depois nunca mais ver nada sobre aquilo. É claro que a pessoa vai esquecer. E quando ela precisar relembrar, ela vai ter que rever todos os assuntos novamente. E isso é um problema. Quem é que quer perder este tempo, um tempo valioso? Né? Tempo não volta atrás. Então, aqui eu quero colocar esta uma solução para este problema. Então, veja, vamos começar com um problema de matemática, tá? Outra coisa importante, tem que ter uns pré-requisitos para a pessoa entender bem aqui esse problema, para a pessoa poder proceder bem. Primeiro, ela tem que saber o que é um módulo de um número real. Ela tem que saber o que é um módulo, tá? Se você não sabe o que é um módulo, algumas coisas podem ficar um pouco obscuras, tá? Se ficar, você deixa aí nos comentários para me saber e ir trazer numa uma outra aula, né? Módulo e raiz. Não só módulo, não só como raiz. E veja, aqui é um problema de demonstração, né? O problema de demonstração, ele é muito mais científico do que só aqueles cálculos numéricos. É muito mais ciência você resolver problemas de demonstração, pois a ciência é justamente é, ela se vale de demonstrações. E isso nós aprendemos aonde? Na lógica. Muito bem. Então, eu vou começar enunciando aqui o problema e vou por partes como conseguir chegar à solução. Estou aberto também a objeções, pode ser que haja alguma objeção à maneira com que eu procedi, tá? Então, deixa aí nos comentários também que toda crítica é bem-vinda. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o enunciado. Isso aqui eu extraí lá do livro de cálculo 1. É um exercício lá do livro de cálculo 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou terminando uma graduação em matemática, certo? Então, isso são coisas que eu faço também no meu dia a dia, e eu gostaria de compartilhar aqui a maneira com que eu cheguei nessa solução. Não foi fácil. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar um pouquinho de água aqui, rapidinho.
Então vamos lá. Seja epsilon, essa letrinha é uma letrinha grega, significa epsilon maior que zero. Um real dado. Um real não é dinheiro, tá? É um número real. Um número real dado, que pertence ao conjunto dos números reais. Então, aqui ele quer que eu prove que quaisquer que sejam os reais positivos, x e y, eu tenho essa implicação. Essa setinha no meio, ela significa implicação, implicação lógica. Aqui, ó, tá? Então, o módulo de x menos y menor do que o epsilon elevado ao quadrado implica que o módulo da diferença das raízes de x e y é menor que epsilon, tá? Então, esse que é o problema, eu tenho que provar. Para me provar, eu tenho que sair de um lugar e chegar por outro por meio de quê? Por meio de demonstrações. E aqui não é uma única demonstração, são várias demonstrações. São várias etapas que eu tenho que proceder até eu chegar aqui, certo? Então, eu vou mostrar a maneira com que eu cheguei, se valendo principalmente do conhecimento de módulo, conhecimento de raiz e propriedade de inequação, tá? Então, eu precisei de módulo, raiz e inequação. Perceba que são três coisas que estão bem evidentes no próprio enunciado. Então, perceba que eu fui fazendo os cálculos no papel, né? Fui fazendo os cálculos no papel. E aquilo que era mais importante, essencial, eu fui guardando, deixando aqui documentado, aqui no The Brain, aqui no software, como nota. Perceba que é uma nota. Então, eu guardei aqui como problema, matemática, né, do gênero principal, matemática. Eu coloquei problemas. Então, os problemas que eu não estava conseguindo resolver, eu deixo aqui eles em separado para me retomar no momento posterior, tá? Eu não me dou por vencido logo, não. E eu levei 2 dias para resolver este problema, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu escrevi da seguinte maneira: raciocínios com base na primeira sentença, com o conhecimento de módulo. Veja, a aula não é sobre módulo, é por isso que eu falo. É bom já saber módulo para entender bem o proceder aqui, tá? O módulo da raiz de x menos y menor que epsilon ao quadrado é a mesma coisa que a raiz de x menos y, tá? Ser maior que menos o epsilon e menor que o epsilon, tá certo? Por quê? Vou escrever aqui por que disso, para ficar um pouco mais claro. Deixa eu pegar aqui outro software e compartilhar aqui a tela. Acho que aqui tá bom. Aqui. Hum. Vou tentar desenhar aqui, vamos ver se vai ficar bom. Então, eu tenho aqui o módulo, né? Módulo de x menos y. Eu vou escrever assim mesmo. X menos y. Acho que está muito pequena essa imagem. Está muito pequeno. Muito bem, então, aqui, módulo de x
menos o y, certo? Então, repare que a letra mesmo que é assim mesmo. Pela definição de módulo, isso aqui é igual a raiz, tá, de x menos y elevado ao quadrado. Essa é uma definição de módulo, tá? Isso é utilizado aqui. Se você pegar um número, elevar ao quadrado e elevar também a uma raiz quadrada, você vai ter um módulo. E o módulo você pode escrever também desta forma: o módulo de x menos y é igual a raiz de x menos y elevado ao quadrado. Hum. Então vamos voltar lá para nossa tela, tá? Sabendo disso, né? Sabendo disso, eu vou ter que... Deixa eu colocar aqui o rascunho aqui para vocês. O rascunho. Hum. Então, módulo de x menos y, acho que fica mais fácil aqui mesmo. É igual a raiz de x menos y ao quadrado. Foi isso que eu escrevi para vocês, né? Perceba, nesse caso, se eu colocar outra raiz nesse segundo membro, né? Se eu colocar outra raiz aqui, o que acontece? O 2 vai anular uma única raiz. O 2 vai anular uma única raiz e vai sobrar outra raiz, né? Se eu pegar, por exemplo, se eu pegar aqui o x, pegar de novo aqui, ó, módulo de x menos y, agora elevado ao quadrado. X menos y elevado ao quadrado, né? Eu vou ter uma, quer dizer, uma raiz, né, no caso. Ó, perceba que eu coloquei a raiz, no outro lado eu coloco uma outra raiz, e no final, o que que eu vou ter? Eu vou ter este resultado aqui, somente a raiz de x menos y, tá? Ou seja, eu estou só mostrando aqui o processo, né? Não seria tão necessário fazer isso. Só para... Por que que eu cheguei nessa conclusão? Da definição de módulo, tá? E aí, depois, sabendo disso, o que foi que eu fiz? Eu sabia que a raiz de x menos y é menor que epsilon. Agora eu peguei uma outra propriedade da radiciação, que ela diz que a raiz da diferença é maior que a diferença das raízes. Isso também eu demonstrei no exercício anterior, tá? Vou mostrar para vocês aqui rapidamente. A raiz da diferença é maior que a diferença das raízes, tá? Isso eu demonstrei aqui. Olha, perceba como eu vou... Aqui, olha, a demonstração que eu fiz no papel, tá? Eu guardei por quê? Porque eu achei que fosse importante. Eu bati a foto, mandei aqui pro software, e pronto, eu já não perco essa informação. Para mim é uma informação importante, tá? Então, vou mostrar aqui o raciocínio, tá? Um raciocínio bem para essa situação em que x é maior que zero e y é maior que zero. Ou seja, x e y são positivos, né? Então,
A maneira que eu procedi foi assim. Então, a raiz de y menos x, nesse caso, ele só inverte aqui o y com o x, tá? Mas é a mesma coisa que x menos y. Aqui só está trocado uma variável com a outra. Não tem problema nenhum. Então, raiz de y menos x maior que a raiz de y menos a raiz de x. O que foi que eu fiz? Elevei ambos os membros ao quadrado. Por isso que está o 2 aqui em cima. Por quê? Porque eu quero tirar essa raiz do lado esquerdo, né? É, Quero tirar essa raiz. Pera, deixa eu colocar aqui que não está no modo de apresentação. Tá. Quero tirar essa raiz. Aí, veja, pela definição de módulo, como eu já havia colocado, o que é que eu chego à conclusão? Que se eu tenho uma raiz e também está sendo elevado ao quadrado, isso aqui é um módulo, né? Isto é um módulo maior que, agora eu levo ambos, aqui eu resolvo aqui este produto, eu chego em y menos 2 raiz de yx mais x. Pronto, simplesmente desenvolvi. O módulo de y menos x, perceba, y e x são positivos e y é maior do que x. Então, por exemplo, se y for 5, x é 2. Então, se eu modificar aqui e colocar 5 menos 2, dá 3. O módulo de 3 continua sendo 3. Então, eu posso tirar esse módulo daqui. Então, eu tirei o módulo. É maior, tirei o módulo, é maior do que y menos, aí o resto repete, né? Então, eu tenho y de cada lado. Então, posso anular y, subtrair de ambos os lados menos y e menos x. Então, anula o y, anula o x. É, Na verdade, o x ele vai, ele vai sair daqui do lado direito e vai para o lado esquerdo, né? Vai ficar menos 2x. O y aqui vai anular. Chegamos nessa outra equação, menos 2x é maior que menos 2 vezes raiz de x menos y. Dividir tudo por menos 2. Por quê? Porque eu quero isolar o x. Só que detalhe, quando eu multiplico ou divido uma inequação por um número negativo, o sentido dessa inequação lá muda, né? Olha, o lado esquerdo está maior, agora mudou, inverteu. Por quê? Porque eu dividi por um número negativo ambos os lados. Então, eu cheguei em x ao quadrado é menor que a raiz de x vezes y, tá? Raiz de x vezes y. Aí eu quero tirar essa raiz, elevo novamente ao quadrado. Ah, mas o número... Aí tá, né? Cheguei em x, elevei ambos os membros ao quadrado, cheguei em x ao quadrado é menor que x vezes y. Anulou a raiz. Ah, mas o número que está numa raiz elevado ao quadrado não é o módulo? É, mas nesse caso x e y são positivos. Então, independente com módulo, sem módulo, a multiplicação vai ser positiva. Um número positivo multiplicado com um número positivo é um número positivo, tá? X menos y eu passo para o lado esquerdo, fica x ao quadrado menos xy é menor que zero, tá? E chego aí o que é que eu faço aqui? Eu deixo x em evidência, que está multiplicando x e menos y, tá? Só deixei o x em evidência. E com isso, eu... E ficou que x ao quadrado menos x, vezes x menos y é menor que zero. Que é uma sentença verdadeira. Por que é uma sentença verdadeira? Perceba, x não é um número positivo? É. X menos y é um número negativo. Por quê? Porque o x é menor que y. Então, se for 2 e 5, 2 menos 5 não dá menos 3? É um número negativo. E um número positivo multiplicado por um número negativo é menor que zero, é um número negativo. Então, isso aqui é uma sentença verdadeira e, portanto, então, dessa forma, esta inequação
é verdadeira, tá? Então, esse produto será um número negativo que é menor que zero. Perfeito. Então, assim, eu guardei isto para fixar para mim mesmo esta situação, tá? E eu demonstrei também depois, mas eu não guardei aqui, que se x fosse maior do que y, também daria verdadeiro esta inequação, tá? Deixa eu voltar lá, que é essa daqui, ó. Que a gente está pensando, a raiz da diferença é maior do que a diferença das raízes, tá certo? Que eu utilizei lá no nosso probleminha aqui, certo? Então, daqui, o que que eu implico? Qual é o corolário disso aqui? Perceba que o epsilon é maior do que a raiz de x menos y. E a raiz de x menos y é maior que a raiz de x menos a raiz de y. Então, a raiz de x menos a raiz de y é menor do que o epsilon, né? Eu acho que aqui não tem muito o que coisar. Eu poderia colocar assim, por exemplo, né? Então, a raiz de x menos a raiz de y é menor do que o epsilon. Então, eu guardei essa informação aqui como uma informação importante, tá? Aqui eu chamei a raiz de x menos a raiz de y de alfa. Por que de alfa? Só para facilitar os raciocínios, para mim não precisar estar repetindo tudo. Raiz de x, raiz de y, raiz de x, raiz de y. Então, raiz de x menos raiz de y é igual a alfa, menor do que epsilon. Pronto. Que foi aqui a mesma coisa que está aqui em cima, tá? E aqui eu coloquei essa informação multiplicando tudo por menos 1. É, a, a inequação altera o sentido, né? Então, fica menos alfa é maior que menos o epsilon, tá? Eu guardei essa informação porque, para mim, era importante para mim chegar aonde eu queria chegar, né? Veja, uma informação. Então, eu tenho essa informação. Uhum. Por que que eu queria chegar aí? Porque se eu desenvolver o lado direito desta implicação, né? Eu vou chegar, eu vou chegar aqui, ó. Eu vou chegar aqui. E eu já tenho a primeira parte. Eu já tenho a primeira parte, que é a raiz de x menos a raiz de y menor que epsilon. Eu preciso dessa outra parte aqui, ó, em que ela é maior que menos epsilon. Eu preciso dessa segunda parte. Então, o que que acontece? E agora vem as propriedades da inequação. Tomar um pouquinho de água aqui, que você... não é um assunto fácil. Estou explicando aqui, mas não é fácil. Então, perceba, de menos alfa maior que menos epsilon, existem possibilidades ao se alterar um número, deixar um número positivo ou negativo, tá certo? Então, para isso, eu precisei elencar todas as possibilidades de inequações entre números positivos e negativos. Eu precisei fazer isso por causa do seguinte problema. Do seguinte problema. Olha, o alfa, olha, menos alfa eu sei que é maior que menos z, né? Era até aqui que eu estava conseguindo chegar. Só que eu preciso demonstrar que o alfa é maior que menos z. O alfa. E quem é o alfa? É a raiz de x menos a raiz de y. Só que perceba,
X e Y são números positivos. Ok, tá descrito aqui na sentença. São positivos, beleza. Agora, essa diferença, raiz de X menos raiz de Y, ela pode ser positiva e pode ser negativa. É esse que, né? E x e y podem ser qualquer números reais, ou seja, significa que o x pode ser maior do que y, o y ser maior do que x, tá? Então, por exemplo, se o x for maior do que o y, então essa diferença, ela vai ser positiva. Por exemplo, a raiz de 25 é 5 e a raiz de 16 é 4. X é maior do que y, a raiz de x é maior do que y, então vai dar um número positivo. Já se y for maior, esse número vai ser um número negativo. Então, eu estava com esta dificuldade para chegar na solução que eu queria. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, se o alfa, que está aqui no cantinho, for positivo ou negativo, esse sentido dessa inequação pode mudar ou não. Então, por isso eu precisei vir para as propriedades da inequação e colocar cada uma das possibilidades. Então, eu coloquei assim, propriedades básicas com base no sinal de cada número. Então, começando pelo mais simples, x e y sendo ambos números positivos. E o x sendo menor que y. Tá aqui, x é menor que y. Por exemplo, 2 e 5. 2 é menor que 5. Ok. Se eu mudar o sinal de ambos, troca-se a inequação. Fica-se, por exemplo, menos x é maior do que menos y. Menos 2 é maior que menos 5. Ok. Se eu trocar o sinal só do primeiro, do número menor, ele continua sendo menor. Por exemplo, menos 2, né, é menor que 5. Eu vou até vou colocar só um exemplo aqui, por exemplo. 2 é menor que 5. Ó, né? E eu coloquei assim, deixar negativo o menor valor não altera a inequação. Agora, se eu alterar só o maior valor, altera-se a inequação. X é maior que menos o y. Deixar negativo o maior valor altera a inequação. Se eu pegar e colocar um menos aqui, 2 é maior que menos 5. Então, vou alterar a inequação, né? Então, eu fiz este processo para todas as possibilidades. Então, quais são as possibilidades? X e y serem positivos, x e y serem negativos, sempre iniciando com x menor que y. A terceira probabilidade é se x é negativo e y é positivo, ou seja, um número é negativo e o outro é positivo. Nesse caso, muda. É interessante que aqui nesse caso, recaímos vamos recair num desses casos acima. Olha só que interessante. Que vai depender do módulo do x. Se x é negativo e y é positivo, há duas possibilidades. Se o módulo de x for menor que o módulo de y, recai no mesmo padrão em que caso ambos fossem positivos. Por exemplo, o módulo, o que é o módulo? Eu vou exemplificar aqui. Por exemplo, o primeiro número é negativo, menos 2. É menor que 5, tá? É isso aqui que eu quero dizer. Menos 2 é menor que 5. O módulo de menos 2 é 2, que continua sendo menor que 5. Então, vai recair nos mesmos padrões do primeiro, ó, em que caso ambos fossem positivos. Nesse caso, 2 é menor que 5, menos 2 é menor que 5.
tá? É, olha, menos x é maior que menos y, menos x é maior que menos y, menos x é menor que menos y, menos x é menor que y, e x é maior que menos y, x é maior que menos y. Já se o módulo de x for maior que o módulo de y, recai no mesmo padrão de ambos, caso ambos fossem negativos. Por exemplo, menos 2 é menor que menos 1. Só que o módulo de menos 2 ele é maior que menos 1. 2 é maior que menos 1. Ó, perceba que os padrões são desse é o mesmo do de baixo, ambos negativos. Quer dizer, esse aqui, ambos negativos e nessa situação. Ou seja, no final das contas, eu vou ter sempre somente duas possibilidades. Eu vou ter só duas possibilidades, tá? Então, voltando, voltando lá. Então, o alfa é como se fosse, eu estou tratando o número que pode ser positivo ou negativo. O epsilon, eu já sei, por definição, que ele é maior que zero, que ele é um número positivo, tá bom? E eu parto da onde é o meu ponto de partida para me fazer todas aquelas possibilidades, para me tratar todas aquelas possibilidades. É o alfa menor que o epsilon, coisas que nós já vimos, já deixamos claro, separado, tá? Então, vamos só recapitular aqui, que eu sei que pode parecer não é fácil, tá? Mas também não é um bicho de sete cabeças. O que é preciso ter é esta paciência, é preciso ter os conhecimentos que requerem, a matemática tem muito isso, você precisa de conhecimentos anteriores para avançar, tá? E guardando as informações importantes. Você vai guardando as informações importantes, os corolários, os raciocínios que você chega, né? Então, pela definição de módulos, chegamos nessa primeira parte. Depois, pela propriedade da radiciação, chegamos a essa. Pelo módulo e pela radiciação, chegamos a esta aqui, que é a raiz de x menos y, raiz de y é menor que epsilon, chamando isto de alfa, alfa é menor que epsilon. Ok. E lá nas propriedades dos números, aí na equação, nós vimos várias possibilidades. O que eu fiz aqui foi aplicar todas aquelas possibilidades aqui, né? Então, se o alfa for maior que zero, né? E vendo todas aquelas propriedades, o menos o alfa vai ser menor, continua sendo menor do que o epsilon, porque ele é positivo. Por exemplo, menos 2 é menor que 2 é menor que 5. Menos 2 continua sendo menor que 5. E o alfa é maior que o menos o epsilon, né? Pelas propriedades. Se o alfa for menor que zero, aí eu vou ter que tratar o módulo. Perceba que no segundo e no terceiro caso, alfa é menor que zero. Só que no segundo, o módulo de alfa é menor do que o epsilon, seu tamanho, né? Podemos, para simplificar, o seu tamanho. E no terceiro caso, o seu tamanho é maior do que o epsilon. No segundo caso, como o módulo é menor, ele vai recair no mesmo do primeiro. Olha, menos alfa é menor que epsilon, menos alfa é menor que epsilon. Alfa é maior do que menos o epsilon e alfa é maior do que menos o epsilon. É a mesma coisa. Já na terceira situação, é diferente. O menos o alfa fica maior do que o epsilon e o alfa e o alfa é menor do que o menos o epsilon. Lá das propriedades dos números
de inequação, aplicado aos números e trazido para cá. Então, então perceba, pelo segundo caso, pelo primeiro e pelo segundo, eu tenho essa partezinha aqui importante, ó, o alfa maior que menos o epsilon. Agora, no terceiro eu não tenho. Então, o que que eu preciso saber? Eu preciso verificar se esta terceira possibilidade, ela se dá nesse problema, se ela se dá ou não. Porque se ela se der, então tem um problema, isso aqui não vai se verificar. Então, eu preciso mostrar que isso aqui não se dá. O modo de alfa não pode ser maior do que epsilon, tá? E aí a gente vai voltar para justamente para esta fórmula aqui. Raiz de x menos o y maior do que a raiz de x menos raiz de y, certo? A gente vai voltar para essa aqui. Nesta, o que que eu faço aqui? O que que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou aplicar um módulo em ambos os membros, tanto da raiz de x menos o y, quanto da raiz de x menos a raiz de y, certo? Vou aplicar o módulo. Então, por isso que está aqui, módulo de alfa. O alfa nós já sabemos o que é. Por quê? Porque o alfa, ele é menor do que a raiz de x menos o y. Então, por isso que eu coloquei aqui. Só que a raiz de x menos o y, se eu aplicar o módulo, vai continuar essa raiz. Essa raiz, ela vai continuar lá. Quer ver? Vamos voltar lá para o point. Então, estão lembrados daqui da definição de módulo? Então, eu apliquei um módulo, significa que eu coloquei uma raiz e elevei ao quadrado. Tá? Só que, perceba que esse número lá, ele já tem uma raiz. Então, o que que acontece? Se eu aplicar um módulo no número que já tem uma raiz, continua sendo esse mesmo número com a raiz. Simples assim. Porque eu vou anular o 2, que é o que está levando ao quadrado, com uma raiz, e vai sempre me sobrar uma raiz. Bem simples. Tá? Não tem muito mistério. Né? Então, vamos voltar para cá. Então, eu chego à conclusão que o módulo de alfa é menor do que a raiz de x menos y. Só que eu já sei lá daqui do começo que a raiz de x menos y é menor que epsilon. Portanto, o alfa é menor do que epsilon. Eu até escrevi aqui, pois adicionar um módulo em ambos os lados é como adicionar uma raiz quadrada e levar ao quadrado ao mesmo tempo. Mas no lado que já tem raiz, que é o segundo membro, esta permanece. Portanto, o módulo de alfa é menor que epsilon. Isso significa que só será válida a situação 1 e 2. Então, só a situação 1 e 2. Então, eu já descartei a situação 3, que era qual estava me dando problema. Então, eu pego o corolário agora de tudo. Pego o 1, essa informação, a primeira, a segunda e a terceira juntas. E chego aqui. A raiz de x menos a raiz de y é maior que menos epsilon e menor que epsilon. Que é o mesmo que dizer que o módulo da raiz de x menos a raiz de y é menor que epsilon, que era o que se queria demonstrar. Ó, módulo menor que epsilon, menor que epsilon. Então, assim, eu cheguei a concluir desta forma que eu consegui chegar nesta demonstração. Tá? Perceba que eu mesmo pensei aqui numa objeção para mim mesmo, que é a seguinte.
Pela propriedade da radiciação, parece que há um erro, pois não se está considerando a possibilidade de y ser maior que x. Resposta, mas a inequação continua válida para y maior que x, então a conclusão está correta. Isso aqui foi uma objeção que eu mesmo pensei, poxa, mas aquela propriedade lá da radiciação, que é essa aqui, eu demonstrei só para o x, para y, o x maior que y. Aí eu fui fazer novamente, né, essa interessante, eu voltei, peguei no papel, fiz o contrário, e y maior que x, e verifiquei que também chegava numa sentença verdadeira. Portanto, era válido também. Então, coloquei a resposta e finalizei concluindo que sim, fiz a demonstração aparentemente corretamente, né? É, ou seja, eu precisei de vários conhecimentos anteriores, eu precisei voltar no exercício anterior que eu já tinha feito e que eu tinha guardado essa informação para me resolver este problema. Agora pense só comigo, será que quantos problemas na nossa vida se a gente pudesse guardar as pequenas soluções, nos juntaria tudo para uma solução maior, tá? Então, aqui é uma aplicação para uma disciplina, mas isso aqui é válido para qualquer outras disciplinas, né? Você que está me assistindo aqui, muito provavelmente não estuda somente matemática, também deve estudar outras coisas. Então, veja, aqui eu demonstro a possibilidade aqui, que, como a lógica, perceba que eu vou fazendo as perguntas certas, né? Ou seja, sempre guiado pela lógica. E com este recurso material, tecnológico, me, alavancando mais as minhas potencialidades. Então, por exemplo, eu poderia fazer isso aqui só no papel? Poderia. Eu iria demorar um pouquinho mais, porque eu não consigo, só no papel, ir tão rapidamente, de um conceito ao outro, pegar propriedade, perceba, pegar propriedades, etc., quanto eu consigo aqui no software, no aplicativo, tá? Olha, essa palavrinha aqui, propriedade. Propriedade, ou próprio, é algo estudado aprofundadamente na lógica. Sim, e toda ciência, de verdade, ela vai ter propriedades, tá? Então, um dos segredos para se dominar a matemática é ter este conhecimento das suas propriedades, né? Daquilo que será requisitado. Então, quantas vezes eu precisei ir e voltar? Ir e voltar. E isso, então, eu guardei as informações auxiliado pela escrita. Como é que eu iria conseguir resolver isso sem escrever? Muito difícil, né? Então, esta aqui era a aula que eu queria deixar. Espero ter sido o mais claro. Tentei ser o mais claro possível. Sei que não é um assunto fácil, mas tampouco é um bicho de sete cabeças. Veja, você ter as ferramentas certas, ter o método, você vai e consegue. Então, levei 2 dias só para resolver, só, como se fosse pouco, né? Mas é, consegui resolver, né? Se eu conseguir, você consegue, você também é capaz, né? Claro, você não precisa começar aqui. Veja que para mim resolver isso aqui também eu precisei fazer vários exercícios de módulo, vários exercícios de propriedade, de inequação, né? Então, eu já não comecei aqui, mas consegui isso unindo todo este esta metodologia, né, aplicada nos meus estudos. Não só isso, né? Então é isso, pessoal. Espero que seja de grande ajuda este material. Qualquer coisa, dúvidas, sugestões, mandem nos comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar com seu amigo. Aqui, seu amigo que está lá com problemas nas provas, está com dificuldades, não só em matemática, mas também nas outras disciplinas. Compartilhe com ele, que isso pode ajudá-lo grandemente. Obrigado pela atenção. Um forte abraço a todos.